Hoje nós estamos sem roteiro, de microfone novo, com uma estrutura aqui nova, mas a gente veio falar, pelo menos eu vim falar, sobre algumas coisas que eu vim percebendo essa semana e algumas coisas relevantes que a gente normalmente comenta aqui. Eu deixei a poeira baixar um pouquinho, deixei 1, 2 semaninhas passar aí das coisas, quando explodiu tudo o assunto que eu vou falar aqui hoje, mas é de extrema importância. Eu espero que você goste e assista esse vídeo. Se você não me conhece ainda, me chamo Matheus Brugin. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Aqui nós postamos vídeos nesse canal uma vez por semana, mais ou menos, com a frequência, falando sobre temas diversos: empreendedorismo, negócios, desenvolvimento pessoal, mente humana, comportamento humano, leitura, hábitos. E a gente fala sobre bastante coisa. Eu tenho certeza que você vai gostar desse tipo de conteúdo, e você que gosta disso, cara, você tá de prato cheio, porque a gente vem fazendo isso com uma certa excelência, ou tentando alcançar ela, pelo menos. E, cara, o que a gente vai falar sobre hoje? Como eu já falei, eu deixei a poeira passar um pouquinho e deixei as coisas meio que voltarem ao eixo e que fiquem mais ou menos normalmente, saia um pouco da mídia, do mainstream, assim, pra gente abordar esse tema. Eu vou falar aqui sobre a influência e as coisas ao nosso redor, a influência das coisas ao nosso redor, da mídia, dos comentários, das notícias e etc. Dessas coisas da mídia tradicional e da mídia também alternativa sobre a nossa mente, a influência que essas coisas têm no nosso comportamento e nas nossas atitudes mesmo no dia a dia. Vou falar sobre 3 casos que eu vi que passaram no Fantástico, mas eu não assisto Fantástico, não assisto TV, não tenho tanto costume assim. Não é por, nossa, é tudo ruim, não sei o que, não presta pra nada, mas não é o conteúdo que eu costumo consumir. Normalmente eu gosto de consumir outros tipos de conteúdo e etc. Não é o tipo de conteúdo que eu costumo assistir. E no domingo, 2 domingos atrás, teve o negócio do Fantástico, que passou lá no Fantástico, sobre 3 casos. Um foi sobre o vídeo do Felca, falando sobre a adotização de crianças e tudo isso que a gente já acompanhou. O outro foi sobre aquele cara lá, loucão, que deu 60 socos na mulher. E também teve aquele outro cara bombadaço que chutou o Gari, agrediu o Gari e acabou, na verdade, dando um tiro no Gari. Ele deu um tiro, eu tô confundindo com o caso do Laércio Refundini, que chutou a moto do Gari, que chutou a moto do entregador. Mas, nesse caso, foi aquele cara que pegou e cancelou o CPF do Gari, infelizmente, por uma doideira dele mesmo. E, cara, o que a gente vai comentar sobre isso? Eu acredito que ninguém deva concordar com nenhuma das atitudes desses casos, né? Por favor, eu espero que você já não esteja nesse nível de extremismo, ou se você está, por favor, volte. Então, porque a gente sabe que a adotização de crianças, que, pô, matar uma pessoa e também, cara, você agredir uma mulher e chegando próximo à morte, isso não são boas atitudes, né? Eu não preciso ficar aqui reinventando a roda. Eu acho que essa coisa de moral relativa, né, é uma coisa muito anticristã, que a gente sempre fica ouvindo que moral é uma construção social e que, cara, não, não. A gente tem uma moral que é pautada pelo cristianismo e que está sendo deturpada, e é por isso que casos como esse continuam acontecendo e acontecendo com uma gravidade e uma naturalidade que as pessoas falam muito maior. Mas o que a gente vai falar sobre isso? Eu, como eu falei, não costumo ver jornal, não costumo ver portal de notícia, nem nada dessas coisas assim de mídia tradicional. Consumo conteúdo de outra maneira. Mas, cara, eu tava vendo algumas coisas sobre isso e eu passei, depois eu tava trabalhando num fluxo bem doido de trabalho que eu tive no final de semana passado. Eu vi meus pais assistindo isso no Fantástico. Eu passei, olhei, conversei um pouquinho com eles, dei um oi assim geral pra eles verem que eu ainda tô vivo e que eu não apodreci aqui dentro do quarto. E falei um pouquinho com eles, vi a notícia e etc. Depois eu subi, tava passando outra notícia. E tava passando a notícia do Gari, que foi morto, e depois passou a notícia do caso do Felca. Cara, eu não concordo com nenhuma dessas coisas, como eu já falei. Eu não acho que isso é certo e as pessoas deveriam ser punidas, que no Brasil a justiça não acontece. E a justiça no Brasil tem que ser feita pelos presos, que quando o cara vai lá, chega na prisão depois de dar 60 socos na mulher, ele tem uma punição um pouquinho mais justa, ao meu ver, por fazer determinada ação. Não tô falando que deveria ser assim, mas tô falando que também a gente não fica com tanto remorso ou com tanto senso de injustiça, né, depois que essas coisas acontecem. Mas, cara, o que eu tô falando aqui é que a mídia e as coisas, elas são pautadas e são colocadas dentro de uma narrativa para que a gente acredite em outras coisas e que a gente comece a ser introduzido a algum tipo de outros assuntos. Por quê? Puxando o assunto do cara doidão, ou aquele empresário lá, que depois foi pra academia depois de matar o Gari, cara, você colocar como um caso isolado, que, pô,
eu acredito que ainda seja isolado, mesmo a gente morando no Brasil e sendo um país extremamente criminalizado, eu acredito que seja um caso isolado. Um caso isolado, você coloca, por exemplo, uma pessoa descontrolada, uma pessoa que tem uma mulher que é delegada, pegou a arma da mulher sem ela saber e atirou no cara. A gente pega uma situação com esse viés, que é uma coisa que, querendo ou não, eu espero que ainda seja uma coisa no Brasil, um caso isolado, você coloca isso em pauta e você começa a se construir, todo no decorrer da matéria, eu não estou falando que isso é certo ou errado, falando que começa a ser construído dentro da matéria o caso e desenvolver o caso dessa pessoa. Nesse caso, era falando sobre armas, falando sobre pessoas descontroladas e essas coisas que ficam aparecendo na mídia, esses casos isolados que ficam sendo colocados, eles são feitos para colocar e pautar toda uma mente coletiva das pessoas. Tanto no caso desse cara, quanto no caso da adulteração de crianças do Felca. Então, eles colocam um assunto que todo mundo concorda, um assunto que une direita e esquerda, um assunto que une pessoas loucas e pessoas um pouquinho mais racionais, e eu acredito, pô, se você defende isso, você tá um pouquinho mais de louco, então, por favor, se trate, né? E, cara, eles colocam isso pautado para que seja uma coisa de mente coletiva e que as pessoas concordem com uma única coisa e assim consigam avançar na narrativa que eles estão colocando. Então, por exemplo, no caso do Felca, seria sobre controlar as redes sociais e agora que passou um pouco a poeira e que, pô, o holofote já foi feito, teve matérias e teve notícias que depois desse vídeo do Felca, depois dessa coisa, dessa explosão na mídia, avançou as ideias do Lula de controle de redes sociais, as ideias do Lula e também do Supremo de controlar um pouco as redes sociais e não deixar algumas coisas entrem nas redes sociais. Então, você coloca uma massa de manobra, você coloca um espantalho e tem até um nome bonitinho dessas estratégias de manipulação em massa e, pô, estratégias assim de comunicação no geral. Eu não sei muito bem ao certo, mas eu entendo o que as pessoas fazem e eu consigo enxergar padrões nessas coisas de narrativa e etc. Então, as pessoas colocam um espantalho na frente de todo mundo. Eu não sei se é alguma coisa do espantalho nem nada, mas eu vou usar isso. Então, colocam um espantalho na frente de todo mundo, colocam aquilo ali para todo mundo jogar pedra, todo mundo ali botar como inimigo em comum, juntar todo mundo e ser o inimigo em comum dessas pessoas, e depois eles colocam outra pessoa, que não necessariamente tem culpa, mas pode ter, que não necessariamente tem culpa, para também ser apedrejada junto com essa pessoa e conseguirem pautar aquela narrativa por detrás dos panos. Porque, você não concordou que o Ítalo Santos e essas coisas não podem acontecer na internet? Concordei com isso. Então assina esse projeto aqui de mais pessoas como o Ítalo Santos não poderem utilizar redes sociais e mais pessoas como conteúdos desses não possam usar mais redes sociais. E isso abre um grande problema, isso dá precedentes para que mais coisas desse gênero aconteçam. Lembre-se que eu não estou defendendo o que o Ítalo Santos falou, e nem o que ele faz, e nem o que ele faz nas redes sociais, nem nada. Não defendo nada disso. Nem conhecia esse cara, eu só conhecia através de outras coisas de outras mulheres que ainda já tinham comentado sobre esse assunto e também pelo Felca. Mas no geral, a mesma coisa acontece quando você coloca, por exemplo, uma matéria de um cara descontrolado, de um cara louco, que provavelmente devia estar com alguns hormônios a mais por conta de esteroides. Eu não sei muito bem ao certo, mas talvez esteja. Que talvez esteja um pouquinho mais doido que o normal, tocando empresa e etc. Um cara descontrolado, um cara louco que se paga de machão só porque a mulher dele é delegada e só ele que tem arma naquela região, ele vai lá, paga de machão e fala, eu agora, aqui ó, sua vida não vale nada. E faz isso com as pessoas. Também, isso não é certo. Mas o que eu tô querendo colocar aqui é que eles colocam uma coisa na nossa cabeça, uma coisa na nossa frente, que abafa todas as outras coisas e consigam pautar aquela narrativa ali por detrás dos panos. Então, tanto sobre controle das redes sociais, quanto, por exemplo, o próprio desarmamento da população. E, cara, que se você começar a raciocinar de outra forma e você pensar por outro ângulo, pelo menos, se aquele gari tivesse arma, e fosse do coletivo, essa coisa das pessoas poderem ter arma com um pouco mais de facilidade, porque hoje em dia para você tirar CAC é uma treta, e eu acho que, não sei se você já tentou tirar CAC, ou você já tem algum interesse de fazer isso, mas é muito treta, então, cara, no geral, se a pessoa soubesse que a outra pessoa poderia ter arma,
a chance diminui bastante, né? Porque o machão já não é tão mais machão, porque também pode ter alguém que possa ter arma. Nos Estados Unidos, não tem tantas brigas de trânsito, não tem tantos casos de brigas de trânsito, nem os muros são tão grandes quanto eles são aqui no Brasil. São porque eles são mais civilizados? Não, eles têm uma origem um pouco parecida com a nossa. Não muito parecida, mas similar. Não são europeus, são também do continente americano. Então, eles não são mais desenvolvidos. Eu não estou falando que o europeu também é mais desenvolvido. Eu estou falando que os Estados Unidos é mais parecido com a gente, teoricamente, do que, por exemplo, países da Europa, da África, da Oceania e da Ásia. Mas os Estados Unidos, um país que é mais parecido com a gente, pelo menos aqui desse lado do mundo, basicamente tem uma cultura diferente da nossa. Mas isso não quer dizer que faz eles serem mais civilizados. Longe disso. Quer dizer que eles têm legislações, eles têm práticas que façam que as pessoas não se acham tão machões assim, porque, por exemplo, a outra pessoa pode ter arma. Se ele é a única pessoa do condomínio, ou se ele é a única pessoa ali do bairro que tem arma, ele se acha o machão. E nem ele que tem arma, é a mulher dele que é delegada. Mas se a outra pessoa, ou se o gari pode ter arma, ou se as outras pessoas ali, se for invadir propriedade, podem ter arma, ele já não vai se achar tão machão quanto ele achava que ele era, né? Só porque ele é um pouco mais forte que as demais pessoas e se acha um pouco nesse direito, ele provavelmente não vai se sentir tão mais machão do que as outras pessoas agora, porque ele sabe que tem outras pessoas que têm arma. E você sabe que essa coisa de adultização de crianças, isso acontece, por exemplo, no interior do norte, no interior do nordeste, em outras regiões do Brasil, que, cara, é oferecido filhas a serem vendidas para outros caras. Tem cara que vende a filha. Tem cara que, mano, vende a filha para justamente começar nesse mundo de venda de corpos, não de venda de corpos mortos, mas venda de corpos vivos também, e por prazer sexual. Então, não é uma coisa que é totalmente abafada da nossa sociedade. Talvez você aí não deva achar normal, e você não deve achar isso normal, porque isso é um absurdo, mas é uma coisa que é um pouco comum na nossa sociedade. Então, infelizmente, isso é uma coisa comum, que acontece com uma certa que acontece aqui no Brasil, pelo menos, e em outros países a gente sabe disso. Muitas meninas vão para fazer intercâmbio, vão fazer não sei o que, e são usadas como prostitutas em outros países asiáticos, isso acontece pra caralho. Então, cara, o que eu tô falando aqui é que eles usam casos isolados, que todo mundo consegue concordar e todo mundo consegue ver como realmente um caso inadmissível, e utilizam para passar outra narrativa que eles querem. A gente sabe que a Globo tem uma certa ideologia política, e a Globo nem sempre foi assim, a Globo já apoiou a ditadura militar, a Globo apoia sempre quem tá no poder. E a Globo tem as próprias narrativas dela, as coisas que ela própria segue, mais ou menos ali, mas ela, em suma, sempre apoia as pessoas que estão no poder. E as pessoas que estão no poder, normalmente utilizam a Globo também para conseguir usar a Globo para atingir a maior pessoa, para usar de massa de manobra. Esse é um conteúdo que eu só tô querendo te alertar para você não ser utilizado de massa de manobra e pelo menos começar a pensar um pouquinho mais racionalmente, um pouquinho mais, cara, por detrás dos panos, normalmente. Porque, cara, outras pessoas, por que a pessoa quer controlar tanta rede social e por que quer centralizar toda a mídia e toda a parte de influência na Globo? Porque a Globo apoia normalmente o sistema vigente. E em 2018 e também fenômenos como Pablo Marçal e como o Bolsonaro, que não são pessoas que eu concordo, são pessoas que têm ideologias diferentes da minha, pessoas que acreditam em coisas diferentes da que eu acredito. Eu não sou de esquerda, também não sou dessa direita protestante, essa direita muito, também não acredito nisso. Mas, cara, eu tô querendo falar aqui que são pessoas que não necessariamente concordam com tudo que eu concordo. Eu acho que o Bolsonaro é sim um presidente melhor do que o Lula, mas de longe, mas pô, isso não é muito difícil, mas cara, são pessoas que não necessariamente eu concordo em tudo e eu sou simplesmente um instrumento político delas, uma massa de manobra, mas são pessoas que utilizaram das redes sociais para ganhar, porra, votos. O Pablo Marçal em 2, 3 meses de campanha, ele chegou a terceiro lugar no estado no maior estado e no estado mais influente do Brasil, que é São Paulo. Então ele quase chegou no segundo turno do maior estado do Brasil para ser o prefeito da cidade, da maior cidade da América Latina e com maior influência. E cara, isso é um fenômeno extraordinário. Você pode achar bom, você pode achar ruim, você pode discordar e concordar, mas isso é um fenômeno extraordinário. E as redes sociais, elas são muito usadas para isso. E as pessoas não gostam disso, porque elas gostam de ter ali o poder monopolizado num centro midiático. E, cara,
Você pode achar que essas coisas não têm influência, você pode achar que, por exemplo, o seu grupo de amigos não te influencia em alguma coisa, ou que o vídeo no YouTube que você assiste não influencia em alguma coisa. Deixa eu te contar aqui, eu tô te doutrinando. E não é porque eu quero te doutrinar, e não é porque eu quero te dominar pra te usar de massa de manobra e depois me aspirar a ser político. Não, não necessariamente, mas, cara, o que eu tô querendo dizer aqui é que todo o conteúdo, todas as coisas que você consome e a mídia no geral, ela te doutrina. Por que você acha que dentro do partido azista da década de 30 na Alemanha, tinha um cara exclusivamente para cuidar da parte midiática da Alemanha, o Goebbels. Então ele cuidava do que passava nas televisões, o que passava, não tinha tanta televisão na época, mas era mais incomum, mas controlava na televisão, na rádio, no cinema, nos cartazes que apareciam, nas pessoas que apareciam na mídia, as pessoas que eram as poderosas do lugar, as pessoas que eram sex symbols, todas vinculadas ao partido, todas vinculadas e amigas do rei. Então, do rei no sentido do cara do bigode. Então, cara, essas coisas, elas influenciam a gente. Se você estivesse na Alemanha dessa época, você também não ia ser o diferentão. E se você fosse o diferentão, provavelmente ou você seria cancelado ou você se mudaria para outro país porque aquilo ali não estava mais fazendo sentido para você. Mas se você ficasse ali, não tô me influenciando, eu tenho minha opinião própria, não sei o que, pipipopopó, você ia acabar tendendo para esse lado, porque é um contexto social, é aprovação social. Você não vai estar num ambiente que, cara, você, vai ficar ali com um monte de estímulo externo e aquilo ali não vai afetar você. Tem tanto a parte da aprovação social, quanto a parte daquilo ali ser todo dia, você ser visto como normal, começar sendo visto como normal, 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 e aquilo ali entrando na sua cabeça, mesmo isso não estando certo. Algumas coisas que eles utilizam para bater exatamente na dor que você tem. Então, cara, você tá com um calo aqui meio apertado do Tratado de Versalhes, uma coisa que realmente tá pegando, que foi a inflação depois do Tratado de Versalhes e depois da guerra, da Primeira Guerra, colocarem toda a culpa na Alemanha. Então, isso você tem uma certa mágoa, mesmo não concordando com agressões na rua e etc. Mas você tem essa certa mágoa. E aí, eles utilizam exatamente essa mágoa que você tem para fazer você entrar para dentro do partido e eles ganharem mais poder. Você votar neles, você entrar para dentro e começar a se tornar um político, etc. Você colaborar com o partido. Então, eu não tô falando que isso vai acontecer no Brasil. No Brasil, a gente tem certas coisas que são análogas à tirania. A gente, não preciso ficar falando aqui muito, mas a gente sabe que no Brasil tem muitas coisas que são análogas à tirania. E uma dessas coisas é controlação midiática, que, querendo ou não, é um dos estágios para você, eliminar a sua concorrência e os seus inimigos políticos. Se o maior veículo de mídia e a maior coisa que os seus inimigos políticos têm é o painel de mídia deles nas redes sociais, e você bloqueia isso, você tá caçando e você tá perseguindo seus inimigos políticos, e isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura, isso é um modelo de tirania. Querendo ou não, todas as ditaduras, todas as tiranias, elas não tinham competição porque elas eliminaram todas. Então, é um vídeo para você pensar um pouco mais. Não concordo com nada que foi feito, nem 60 socos em mulher que também passou na mídia, nem atirar no Gari, numa pessoa indefesa que estava apenas fazendo seu trabalho. Acho que o Gari, se ele tivesse uma arma, provavelmente o cara não seria o machãozão, o alfa, né? O cara todo alfa, machão e que gosta de ficar pagando de melhor pra cima dos outros. Se o Gari tivesse uma arma e o cara soubesse provavelmente disso, ele talvez não seria tão machão desse jeito. E muito menos a adultização de criança, que é um negócio escroto, não preciso ficar falando nada sobre isso. Mas, o que eu tô querendo dizer é que filtre o que você tá vendo e pense um pouco mais o porquê que aquilo ali é interessante a pessoa te falar ou não. Por que aquilo ali pode ser interessante para eu falar para você? Ou até mesmo o portal midiático que você assiste. Pense um pouco mais sobre isso, que as pessoas, por que a Globo, que é um veículo com tanta mídia, por que foi tão interessante ela falar sobre a adultização? Foi um negócio que viralizou? Foi sim, mas teve muitas coisas que viralizaram que também não foi pra Globo, não foi pro Fantástico, porque talvez não seja do interesse comum daquela instituição. Então, pense um pouco mais sobre isso. Esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, já se inscreve nesse canal, que você provavelmente vai gostar de mais conteúdos como esse, e também eu sempre trago mais ou menos desse modelo. Espero que você tenha gostado e utilize esse conteúdo para ser uma coisa que agregue positivamente para você de alguma forma. Então é isso, valeu, tamo junto.